Olá alunos, aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou continuar falando sobre o continente asiático, desta vez falando sobre a vegetação e suas paisagens naturais. Essa aula é uma parceria com a professora Jéssica, referente ao ano letivo de 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Então vamos falar um pouquinho aqui da vegetação e das paisagens asiáticas. Então aqui você vai ter nesse mapa os vários tipos de vegetação e aqui as suas respectivas imagens. Então vamos começar. Aqui na área roxa, no extremo norte do continente asiático, nós vamos ter o que a gente chama de tundra, ou vegetação de montanha, que está aqui também. Então tanto no extremo norte como na área do Himalaia, lá no topo do Himalaia, você vai ter a tundra, que é essa que vocês estão vendo aqui. Qual que é a característica da tundra? Ela vai estar exposta a climas muito frios, né, cobertos de gelo a maior parte do ano, ventosos, ou seja, vai ventar muito nessa região, e vai ser seco, né, porque você vai ter gelo, mas não vai ter água, vai ter praticamente não chove nessa região. Você vai ter o predomínio de uma vegetação arbustiva, gramínea, musgos e líquens, que é exatamente o que você está vendo aqui. Praticamente você não tem árvore nessa região, só vai ter principalmente a vegetação rasteira, né, grama. Tá? Não há presença de árvores, né? Por quê? Porque as árvores não sobreviveriam a esse clima muito frio. Tá? A temperatura média chega a 8 graus Celsius no verão, tá? E menos 50 no inverno. E aqui fica totalmente coberto de gelo. Aqui você está vendo essa imagem meio avermelhada, porque é verão. Quando fica no inverno, isso aqui fica totalmente branco, coberto de gelo. E há aqui nessa região o que a gente chama de permafrost. O que é o permafrost? É o solo congelado. Tá? Então aqui você vai ter o permafrost, que é o solo congelado, que ele fica até 300 metros abaixo do solo, pois a tundra fica coberta de neve a maior parte do ano. Ok? O segundo tipo de vegetação que nós vamos ter aqui é a floresta temperada ou de coníferas, que vai abranger toda essa área verde clara do mapa, Sibéria, parte da China, Coreia do Sul e Japão, que é esta vegetação aqui. A vegetação de floresta de conífera, ela também pode ser chamada de taiga ou floresta boreal. Tá? Ela vai ter o predomínio de árvores do tipo conífera, que são essas aqui. Tá? Essas que estão aqui, que é aquela famosa pinheiro de árvore de Natal. Tá? Ele tanto pode ter uma árvore como um arbusto. Ele é capaz de viver durante muito tempo, por isso que ele resiste a esse clima muito frio. Ele fica exposto ao inverno muito longo, né, e muito frio, né, chega a menos 50 graus Celsius em alguns lugares, e um verão curto e úmido, com mais ou menos 20 graus Celsius, porém com pouca chuva. Ele possui um solo muito pobre em recursos minerais, em nutrientes, né, que vai tornar ele pouco fértil. E ele vai ter pouca biodiversidade, porque a biodiversidade, para ela se acentuar, ela precisa ter calor e chuva, coisas que essa região não possui. Em seguida nós temos na área alaranjada clara do mapa, né, o que nós chamamos de pradaria, que é isso aqui. A pradaria ele vai ter uma cobertura vegetal que vai se estabelecer nas áreas de planície, ou seja, relevos mais baixos, e vão ter como característica serem usados como uma pastagem natural para a criação de animais. Por quê? Porque aqui você vai ter predomínio de uma vegetação herbácea, ou seja, grama, tá? Com alguns arbustos e praticamente não existe árvores. E o solo dele vai ser bem fértil para a agricultura, ele vai ser usado nessas áreas temperadas para cultivo de cereais. E ele tanto pode ocorrer em regiões de clima temperado como em clima tropical. Aqui no Brasil, por exemplo, ele é chamado de pampa, no extremo sul do Brasil. Tá? Só que ele é um tipo de vegetação que é muito vulnerável a processos de desertificação, ou seja, ele pode se tornar um deserto se você fizer um mau uso desse solo. Okay? Em seguida nós vamos ter a vegetação mediterrânea, que vai pegar toda essa área azul escura do mapa, tá? Banhada pelo mar Mediterrâneo, o litoral da Turquia, o litoral de Israel, da Síria e do Líbano, que vai ser essa foto aqui. Ele vai ocorrer em regiões, como eu já falei, expostas ao clima mediterrâneo. Ele vai ser formado por árvores espaçadas, ou seja, aqui nessa foto não tem árvore, mas
em alguns lugares você vai ter árvore, por exemplo, uma árvore aqui, outra aqui. Aí no meio delas, toda essa espécie de arbustos e grama, tá? Que a gente chama de maquis ou garrigues, né, que são os tipos de arbusto. E essa área, muito dessa área acabou sendo devastada ao longo dos anos para produção de produtos de culturas mediterrâneas, como azeite de oliva, por exemplo. Tá certo? Em seguida, nós vamos ter aqui a região da estepe, ou semideserto, que é essa região cinza do mapa. Tá? A região da estepe está exposta ao clima semiárido e ela sempre fica ao redor de desertos. Tá? Então, essa região aqui vai ficar sempre ao redor das áreas de deserto, que seria essa imagem que vocês estão vendo aqui. Ela vai ser formada em áreas de planície com predomínio de gramas, de gramíneas, que vocês estão vendo aqui, gramíneas, tá? Sem árvores, então não vai ter árvores, só vai ter gramas. Em regiões temperadas, de clima temperado, elas vão possuir um solo fértil. Por quê? Porque durante o inverno, essa região toda vai ficar coberta de gelo e todas essas gramíneas vão morrer. Aí a morte dessas gramíneas, elas vão ser usadas como, vão se decompor e vão ser usadas como nutrientes desse solo. Então vai tornar esse solo fértil para a agricultura. Isso em regiões de clima temperado. Tá? No verão, pode ocorrer incêndios ocasionais, o que pode empobrecer o solo para a agricultura, tá? E levar a processos de desertificação. Então, e nas regiões tropicais, essas regiões de estepe, geralmente elas vão ser cortadas por rios intermitentes, ou seja, são rios temporários, rios que durante o período de estiagem, durante o período de pouca chuva, eles secam, tá? E voltando apenas nos períodos chuvosos. Isso no clima tropical. No clima temperado já tem outra característica. E aqui você vai ter em laranja escuro no mapa as regiões desérticas, tá? Que seria essa aqui. Essa aqui é uma foto do deserto da Arábia, que seria essa daqui, no mapa dentro da Península Arábica. Os desertos, eles vão estar expostos ao clima árduo, ou seja, praticamente não chove, é seco o ano inteiro, tá? E ela é uma região totalmente inóspita para a vida, né? Inóspita quer dizer que é difícil as pessoas sobreviverem nesse lugar. Dependendo do nível de aridez do deserto, nem as plantas xerófitas, tá? As plantas xerófitas são as plantas adaptadas ao clima seco, nem elas podem sobreviver nesse lugar, ou seja, só vai ter rocha e areia, que é o caso do deserto da Arábia, que é muito seco, então praticamente você não tem vegetação em algumas partes desse deserto, só vai ter a rocha e a areia, por isso que essa imagem assim avermelhada. Porém, há desertos em que você vai ter um pouco de vegetação, que vão ser as plantas xerófitas, que são muito espinhudas, por exemplo, já que elas têm que estar adaptadas a esse clima muito seco, muito árido. Outra característica dos desertos é que eles têm uma grande amplitude térmica diária, ou seja, durante o dia é muito quente e à noite é muito fria. Então, durante o dia você pode ter, nesse deserto da Arábia, até 45, 50 graus Celsius, e à noite, temperaturas iguais a zero ou abaixo de zero, ou seja, é uma região extremamente inóspita para a vida do ser humano, a sobrevivência do ser humano, perdão. E nessa área amarela do mapa aqui, nós vamos ter a savana, que seria essa imagem que vocês estão vendo aqui. A savana ela ocorre em áreas tropicais, possui 2 estações do ano bem definidas, né? Um verão chuvoso e quente, um inverno seco, porém quente também. Possui períodos de estiagem longos, né, que duram meses, né, já que você fica 2, 3, 4 meses sem chover. E os solos deles costumam ser ácidos, ou seja, não são muito bons para a agricultura, né? Você precisaria fazer um tratamento no solo para poder usar depois. As formações vegetais que predominam é herbácea e arbustiva, ou seja, herbáceo quer dizer grama, arbustivo os arbustos, isso aqui seriam os arbustos, e essa parte mais clarinha seriam a grama, é isso que vai prevalecer. Porém, você vai ter algumas árvores nessa região, como essa aqui, espaçadas, ou seja, você tem uma árvore aqui, a outra vai estar bem distante, por isso que o espaço entre as árvores você vai ter essa cobertura herbácea arbustiva, que eu falei para vocês. E essas plantas que se formam nessas savanas vão ter as raízes bem profundas, ou seja, elas vão ser muito longas aqui para captar água subterrânea. E a vegetação ela vai ter folhas caducifólias, quer dizer que são folhas que caem nos períodos de estiagem quando não chove,
e renascem no período chuvoso quando volta a chover. Tá legal? E por fim nós vamos ter as florestas equatorial e tropical nessa área verde escura do mapa. Aqui você tem uma foto da floresta equatorial da Indonésia. Essas florestas vão estar expostas ao clima tropical, e aí vão ser chamadas de florestas tropicais, principalmente aqui na região do Sudeste Asiático e na Índia. E de floresta equatorial na região aqui, cortada pelo Equador, Indonésia principalmente, Malásia. E elas vão ter como característica muito calor o ano inteiro e muita chuva, né? O índice pluviométrico aqui é o maior do mundo. E elas vão ter o predomínio do estrato arbóreo, ou seja, o que vai predominar na paisagem são as árvores. Então aqui que a gente está vendo essas partes verdes são as copas das árvores, né? E você vai ter também essas árvores, esse monte de árvore, uma encostada na outra, elas vão acabar fazendo sombra abaixo delas, dentro da floresta, o que vai permitir com que você tenha o desenvolvimento de grande biodiversidade. É por isso que as florestas equatoriais e tropicais são as que apresentam a maior biodiversidade do mundo, tanto em fauna como flora. Tá? Então aqui você tem, a partir dessas imagens, vários tipos de paisagens naturais, plural, perdão, que compõem aqui o continente asiático. Como o continente asiático é muito grande, possui muitos tipos climáticos, relevos, etc., você vai ter com isso diferentes tipos de paisagem natural com suas características. Aqui chegamos a referências bibliográficas e ao fim da aula. Até a próxima, pessoal.